gente vai passar para a equação de Bernoulli, que é uma equação que ela está muito relacionada à equação da energia, aplicada, né, simplesmente para o escoamento permanente, com algumas restrições, muitas restrições, mas é uma equação que tem muita aplicabilidade quando ela atende às restrições que lhe são impostas. Então, ela está relacionada à equação da energia, tá? Existe uma relação entre pressão, velocidade e elevação para um fluido que é considerado sem atrito, conhecida como equação de Bernoulli. Ela é muito usada, como eu falei, mas apresenta algumas restrições. Por quê? A maioria dos fluidos, né, todos os fluidos, eles são viscosos e, portanto, né, todos os escoamentos, eles têm algum atrito. A gente pode desconsiderar a presença do atrito em determinadas análises, se os pontos são muito próximos, enfim, tem algumas condições que a gente pode desprezar o atrito, mas a aplicação da equação de Bernoulli, ela deve ser feita com zelo, né? Prestando atenção se é aplicável ou não ao escoamento e considerando que são feitas aproximações. Aplicando a conservação da massa para uma linha de corrente, então vamos considerar um volume de controle, né, dado por esse volume de controle aqui na imagem, formado por um tubo de corrente, lembram lá da definição? Formado por um tubo de corrente que é elementar, fixo, mas a sua área é variável. Então, eu tenho a área aqui A em função de S e uma área A mais dA aqui no final. Eu não sei se vocês estão vendo o mouse, tá? Aqui a gente tem A mais dA e aqui a gente tem área A. Na seção A, nós temos as propriedades pressão, velocidade e massa específica. Na área dA, a gente tem uma variação dessas propriedades em função do escoamento, tá? Ao longo de S. Então, ao longo dessa direção S, que é definida como a direção do escoamento, né? A linha de corrente do escoamento. Nós temos ainda o peso e pressões atuantes. Aqui está indicado o atrito, mas nós vamos considerá-lo zero, né? Então, as tensões de atrito vão ser zero. Beleza, analisamos o volume de controle e vamos aplicar a conservação da massa para esse volume de controle. Aplicando a conservação da massa, né, a gente tem uma entrada e uma saída. A variação aí vai ser igual a zero. Então, a variação, o que a gente tira dali é uma aproximação, tá? Então, essa integral simplesmente, né, pode sair para fora da integral, porque nesse pedacinho é constante. Então, a gente fica só com a derivada da massa específica no tempo, vezes a derivada do volume, mais a variação do fluxo de massa, tá? A gente aproxima aqui essa expressão. Se a gente tem, né, que o fluxo de massa é ρ vezes área vezes velocidade e que dvol é igual a área vezes ds, a gente pode chamar esse dm de menos a derivada de ρ, dt, vezes área vezes ds. Essa expressão nós vamos utilizar para simplificar a equação que vem a seguir. Então, lembrar dessa expressão aqui. Bom, da quantidade de movimento, a gente faz o somatório das forças que estão atuando ao longo do nosso volume de controle. Nós temos aí forças de superfície, né? O somatório, então, das forças ao longo da superfície, desse S aí, vai ser a derivada no tempo de V vezes a massa específica vezes dvol, mais o fluxo de massa que sai, menos o fluxo de massa que entra. Aproximando isso daí, a gente tem, né, tirando da integral, porque é um elemento, a gente tem essa expressão aqui aproximada, tá? Em termos de derivadas. As forças que atuam nesse volume de controle podem ser devido à força da gravidade e às forças de pressão. A força da gravidade, ela, no sentido do escoamento, né,
ela vai ser menos o peso vezes seno de θ, tá? Porque a gente tem o peso agindo aqui, a gente tem um ângulo θ que foi definido anteriormente, então a força, a componente do peso na direção do escoamento vai ser menos P seno de θ, tá certo? Essa aqui. Então, vai ficar, né, como seno de θ pode ser aproximado por dz, então fica menos gama A vezes dz. As forças devido à gravidade. Nós temos as forças devido à pressão, então nós temos pressão ao longo dessas duas superfícies, né, ao longo de todo o volume de controle, e pressão aqui na saída. E aí a gente chega a menos A vezes dp. Bom, substituindo aí essas equações no somatório de forças, lá na quantidade de movimento aplicada a uma linha de corrente, e pela conservação da massa, a gente lembra lá que dm é igual a menos dρ dt vezes v, vezes A, né? Então, vezes volume, então a gente pode cortar esse termo com esse aqui, e rearranjando, dividindo tudo por ρ vezes A gente chega nessa expressão para a equação de Bernoulli, né? Nós estamos definindo a equação de Bernoulli. Bom, essa é a equação de Bernoulli para um escoamento sem atrito, então não consideramos o atrito, né? Mas é um escoamento não permanente, em uma linha de corrente, então considerando aí uma linha de corrente fluido, né, desse escoamento. Se a gente integrar ao longo da linha de corrente, então sejam dois pontos que estão na mesma linha de corrente, a gente pode integrar entre esses pontos. Então, o ponto 1 e o ponto 2 vai ser integral, né, de 1 até 2 da derivada da velocidade no tempo ds, mais todos esses termos aqui, derivada da pressão, mais a derivada de V2 ao quadrado menos V1, mais a gravidade vezes a diferença entre a altura entre esses dois pontos. E aí, a equação, reorganizando aquilo ali, se for para um escoamento incompressível em regime permanente, então a gente pode tirar aquela expressão da integral e sai isso daqui. Rearranjando, né, a gente pode escrever de uma outra forma, a gente tem a equação de Bernoulli para um escoamento incompressível, permanente, sem atrito, ao longo de uma linha de corrente, que é extremamente aplicável em diversos casos, tendo em vista essas restrições, tá bom? Então, as restrições são escoamento permanente, escoamento incompressível, escoamento sem atrito e ao longo de uma única linha de corrente. Essa equação de Bernoulli, ela se assemelha bastante àquela equação que a gente deduziu lá para a equação da energia, né? Se a gente aplicar a equação da energia ao longo de um escoamento, né? Ao longo de um tubo de corrente, a gente chega próximo aí. A única diferença vão ser que a equação da energia, ela leva em conta o atrito, a transferência de calor, o trabalho de eixo e o trabalho viscoso, né? Devido a outro efeito de atrito. Então, a equação da energia é uma forma mais completa de se aplicar. Uma interpretação extremamente importante que a equação de Bernoulli nos possibilita, né, é o traçado das linhas piezométricas e das linhas de energia, né, que vão simplesmente nos indicar a quantidade de energia que a gente tem em cada ponto do escoamento, que é importante para diversas análises hidráulicas, enfim. A linha de energia ela vai mostrar a altura total dessa constante de Bernoulli, né, que se a gente pegar cada lado da equação de Bernoulli, ela nos dá uma constante, então a energia em cada ponto é constante, se eu não tiver atritos, nem trabalho de eixo, nem troca de calor. E a linha piezométrica vai ser a diferença entre a linha de energia menos o trabalho realizado devido à carga cinética. Então, vai ser a linha de energia menos a velocidade, ou então, né, a altura de elevação
mais a altura devido à pressão. Aqui nesse esqueminha, a gente pode ver melhor as linhas piezométricas e linhas de energia para um escoamento sem atrito. No caso de um escoamento com atrito, né, essa linha de energia vai cair em função do atrito que vai estar tirando energia do escoamento, tá? A linha piezométrica vai acompanhar, porque ela é a linha de energia, menos as cargas de velocidade, tá? Então, aqui a gente tem a linha de energia em relação a um determinado plano de carga de referência, né? A gente tem um plano de referência. A linha de energia vai ser Z mais P sobre gama mais V ao quadrado sobre 2G. Já a linha piezométrica é Z mais P sobre gama, tá bom? No caso de haver, né? E aqui a gente tem colocado nesse escoamento, a gente tem um tubo de Pitot e um tubo piezométrico, tá? Então, o tubo de Pitot, ele leva em consideração, né? Além da carga devido à pressão e a carga de altura, ele leva em consideração a velocidade do escoamento. Já o tubo piezométrico, ele mede qual é a carga de pressão desse escoamento. Ele não leva em consideração a carga de velocidade, tá? Então, a linha de energia, ela é formada, se a gente colocar um tubo de Pitot para cada ponto do escoamento, vai formar a linha de energia. E se a gente colocar um tubo piezométrico, né, em cada ponto desse escoamento, vai formar a linha piezométrica. Basicamente, é isso que elas representam. Então, como eu falei, se eu tiver perda de energia por trabalho, ou pelo atrito, ou então tiver uma turbina ou uma bomba, essas linhas vão se modificar em função de um acréscimo ou uma retirada de energia, tá? Se mudar também a seção transversal, em função da diferença de velocidade, vai mudar, enfim. É isso que eu tinha para falar com vocês. Na próxima aula a gente faz alguns exercícios aplicando essas equações, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Até a próxima aula.